Caião, o pessoal acha que o evangelho é difícil. Nada. Eu escutei o pessoal isso. tem um mau humor desgraçado em relação a tudo Que não que consegue. seja de Deus. Não, se for de Deus, a alma humana não gosta. Porque a gente gosta do que é da gente, do que a gente faz para Deus. A gente quer ser Deus de Deus. Quer ser e quer... A nossa culpa de ser é tão grande. Nossa culpa de termos morrido, de termos escolhido morrer, Sim, sim. é tão grande. A nossa raiva também de termos escolhido morrer é uma raiva inconscientemente tão profunda, que isso gera um mau humor existencial indetectável. Nem Freud, nem Jung, ninguém detectou. Ninguém explica. Que o grande mau humor humano decorre da raiva que o ser humano tem de si, é uma raiva inconsciente profundíssima, de ter comido do fruto da morte, de ter escolhido morrer. Nós nos odiamos por termos escolhido morrer, mas nós não sabemos disso. A gente não sabe que a fonte do nosso ódio profundíssimo é de termos escolhido morrer. A gente se trata muito mal porque a gente carrega essa raiva latente, indiscernível. Essa raiva profunda, que nos faz odiar um bocado de coisas, que nos faz desgostar da vida. Nós escolhemos morrer. Nós somos os seres que decidiram contra si. Nós somos. Por isso nós temos esse mau humor essencial. Sim. E ele se manifesta de muitos modos, mas todo ser humano carrega um mau humor, mesmo quando ele não seja socialmente mal-humorado. Mas todo mundo é essencialmente mal-humorado, porque todo mundo faz mal a si mesmo, de algum modo. Todo mundo comete coisas contra si. E este é o mau humor essencial. Que mesmo os comediantes praticam. Ah, e se? Cometendo esse mau humor. Praticando esse mau humor, porque são práticas contra o humus da vida. Contra a fertilidade da vida. Tudo que eu faço que me desfertiliza é mau humus, é mau humor em mim. Tudo que eu coloco dentro de mim, que tira a genuinidade do humus mais original possível do meu ser, da minha humanidade, é uma ação de mau humor de mim contra mim mesmo. E ora, se eu sou mal-humorado em relação a mim, eu sou mal-humorado em relação a Deus, a verdade de Deus. Por isso é que é inexplicável que a gente cante tanto amor e a gente goste tão pouco de amar. Por isso é que é inexplicável que a gente louve tanto os bondosos e generosos e ao mesmo tempo nós não nos ofereçamos para ser um deles. Não é verdade? É sim. Por isso... vai tu e faz o mesmo. A gente sempre tem essas coisas como coisas fora de nós para serem louvadas e nunca em nós para serem vividas. Porque de um lado a gente reconhece que elas são, mas de um outro lado a gente não as quer porque a gente tem raiva de Deus. A gente tem raiva de Deus, brother. Como a gente tem raiva de nós mesmos. Por isso a gente tem raiva da graça, a gente tem raiva da misericórdia, a gente tem raiva do que não nos custa. Por isso a gente tem a tendência até de ficar com raiva de quem nos faz muitos favores. Tem gente, meu Deus, eu já fui muito maltratado e vilipendiado por pessoas que eu ajudei demais. Chega a um ponto que certas pessoas, tem umas que são gratas e você fica dizendo, olha, não tem nada a ver comigo, não era meu, só passou por mim. Mas elas ficam
quase que adoecidamente gratas. Não é assim. Elas têm que saber que passou por você, elas têm que ter a gratidão normal, mas não precisa ficar com essa doença sabendo de onde veio. Mas tem aquelas que não, parece que não conseguem ver nunca que veio de Deus, e se veio de Deus também não melhora para elas, porque elas acabam ficando humilhadas, porque elas gostariam de não precisar. Bom, eu me habituei ao fato de que eu preciso de tudo o tempo todo. Então receber para mim é muito simples, e dar para mim é muito simples, é tudo muito natural. Tão natural é dar quanto receber. Uhum. Porque se não for o dar e o receber, eu morro. O que é vida se não dar e receber? É uma troca dinâmica de graça. Eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou. Essa transferência é o que faz o fluxo da vida, é a água vivente, essa aqui. Esse ciclo. Tudo que é vivo é assim. Agora, o que é de Deus é assim. Nós quebramos esse fluxo o tempo todo. Porque nos vem tudo de graça. A gente vem com essa frase nojenta de vez em quando. Eu não pedi para nascer. Outra frasezinha sem vergonha. O cara, nada que um suicídio não resolva. Não precisa ter essa reflexão uma segunda vez. Sabe, se eu falasse isso a sério algum dia na vida, eu dava um tiro na cabeça. Não daria, não é uma questão de honestidade, acabar com a palhaçada. Não nasci, não pedi para nascer, fica aí tentando curtir, surfar com a de quem então? Dá teu jeito, meu irmão, mas não reclama. É simples assim, a minha filosofia é esta. Dá teu jeito. A vida é visceral, não pedir para nascer tem poder de se matar. É fácil. Olha, é mais fácil morrer do que parir. Te parir deu mais trabalho, rapaz, do que você se matar. Então para de frescura. Viadagem existencial, não. Papo de homem, para viver ou para morrer. De viado, tome cibalena. Não existe mais, mas se você procurar na paleontologia farmacológica, você achará. Cibalena. Cibalena. É bom. Não é nem do seu tempo. Remédio que só os velhos me entenderam. Não, eu conheço a cibalena. É, conhece. Pois bem, é desse tempo. Vai engolir umas pílulas de Platão, mas não me enche a paciência. Isso, botar um emplasto sabiá na boca. Em algum lugar, na bunda serve, Isso. Porque a crise desse pessoal não é na cabeça, é no rabo. É, Caio. É burrice, é rabice, são hominídeos, são crises hominídeas. Não entraram em transcendências. Vocês estão me entendendo? É o terceiro macaquinho de dar? É o terceiro olho, só que no caso deles é atrás, olhando fechado ainda por uma cueca, uma calça e outras coisas. Olhos de Tom Zé. É, de Tom Zé. Olhos de Tom Zé, o terceiro olho que todo mundo tem. E insistem em só enxergar por lá, filosofar por lá. É o olho mágico. Enxergam por lá, pensam por lá, teologizam por lá, olham para Deus por lá, reclamam de Deus por lá. Ai, meu Deus, olhos de Tom Zé. Tom Zé, desculpe, eu sei que você não enxerga por esse olho, não. Mas os caras estão com o olho do seu disco e o disco do seu olho. Pois bem, aí me cansa. O que é de graça ninguém quer por esse ódio, essa raiva, por essa zanga essencial, por essa falta de perdão pela burrice pessoal, pela escolha da morte, transferida para Deus, para o diabo, para tudo. Para a existência, para a natureza. A natureza recebeu a transferência também do nosso mau humor. Os dilúvios, os aguaceiros, tudo. Nós viramos essas coisas fofas e mal-humoradas e desgraçadamente insuportáveis. Me cansa lidar com essa atitude humana. Muito.
porque era o mínimo que se pediria até de um ateu honesto, quanto mais de um homem que disse que transcendeu em Deus e que anda com confiança. Aí tem que virar outra coisa, tem que virar gente. Mas porque não é verdade, não aconteceu nada, só se tornaram religiosos ou cristãos ou qualquer coisa, mas continuam fazendo as pirâmides para chegar ao céu, continuam construindo torres de Babel, continuam fazendo o altar de Caim, uma montanha de frutas lindas. Tudo de mim para lá, e não chego nunca, portanto não me realizo jamais. E o que Deus faz de graça eu não quero. E o que Deus diz como palavra dele, vá ao encontro de mim no seu próximo, eu também não vou porque não tem graça. Meu próximo que se vire. Então fico eu aqui, sem Deus porque eu não quero a graça, e sem Deus porque eu não quero ser de graça. Fico assim, oco, vazio, morto, insatisfeito, dessignificado, procurando sentido em prepúcios masculinos ou genitálias femininas, ou em pedaços de papel moeda, ou em banheiras volantes imóveis que a gente chama de carros, ou em mausoléus de luxo em torres de Babel urbana. E aí não consegue se preencher. Nem as bocas mais formosas continuam formosas para sempre, nem as palavras mais bonitas continuam belas e encantadoras para sempre. Tudo passa. O mundo e a sua concupiscência. Mas ninguém quer fazer a vontade de Deus, que é a única que permanece para sempre, que é a única que realiza para sempre, que é a única que planifica para sempre, que é a única que nos faz nunca mais ter sede para sempre. Enquanto isso, Deus diz: ai, ai do meu povo, porque me trocaram a mim, a fonte das águas vivas, por cisternas rotas, rasas, artificiais, que não descendentam, não mitigam a sede de ser. Senhor Jesus, eu te imploro, só tu sabes porque eu disse essas palavras que eu não vim aqui dizer nesta manhã. E só tu sabes porque elas saíram de mim, nem eu mesmo sei porque elas brotaram de mim. Eu não as intentei em nenhum segundo. Se assim foi, eu peço que tu, que as suscitastes, as faças caírem em corações que se ofereçam com bom humor, com bom humus, com umidade e com humildade, com o humus espiritual de quem recebe a semente da vida e fica grávido dela para a eternidade, para a experiência macária, para a experiência da felicidade no espírito, no ser, na essência, para o olhar iluminado que desconstrói a maldade à nossa volta, que repinta, que reconfigura tantas coisas à nossa volta. Por favor, realiza esse regênesis em nós
abre as janelas do nosso ser, grita, evoca a tua luz para que haja luz em nós. E para que o nosso ser seja iluminado, e para que na tua luz nós vejamos a luz. A partir das mudanças em nós mesmos, tudo comece a mudar. Muda-nos e tudo mudará. Transforma-me, tudo transformar-se-á. Cura-me e muitos serão sarados à minha volta. Ensina-me a curar a outros e eu ficarei curado. Ajuda-me a socorrer a outros e eu serei socorrido. Ajuda-me a vestir a outros e eu sempre estarei vestido. Ajuda-me a acudir ao pobre, porque estranhamente tu dizes que assim fazendo, sem que fosse necessário nem mesmo possível, mas decidiste que assim fosse, aquele que ao pobre socorre, a Deus empresta, tu dizes na tua palavra. Que coisa extraordinária, como tu és manso e humilde de coração. Por favor, ajuda-nos a praticarmos a religião possível, que é aquela que nos coloca encontrando Jesus no próximo. E ajuda-nos a aceitarmos a religação possível, que é essa da graça, que declara que Deus estava em Cristo, reconciliando, religando o homem consigo mesmo, de modo que agora eu prego esta palavra da reconciliação, convidando todos os homens que reconciliem-se com Deus, porque Deus é reconciliado com eles, que a culpa está perdoada, que o pecado está cancelado, porque aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas quem creu em nossa pregação, Senhor? Quem creu? Ninguém crê. Ninguém crê. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem viu a tua mão subindo para socorrer? Nascendo como que de uma terra seca, sem aparência, sem formosura. Mais uma das tuas loucuras fazia a raiz da vida nascer do chão seco do nada. E nós olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Pelo contrário, ele era desprezado, o mais desprezado de todos os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o seu rosto, dele nós nos escondemos e dele nós também não fizemos caso, não fazemos caso, até hoje. Mas ele, mais Deus sendo rico em misericórdia, mais ele levou sobre si as nossas iniquidades e os pecados de nós todos. Mas ele se tornou desprezível, se tornou humilhado. Mas ele se entregou nas mãos do Pai para ser esmagado, porque ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar da doença essencial de todo homem,
para que ele provasse a morte por todo homem. Ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua vida como oferta pelo pecado e disser: está consumado, então ele ressuscitará. E ele verá os filhos que gerou, os filhos que creram, os filhos que se alegraram com a graça, com a misericórdia, com a bondade, com a loucura divina, e que disseram amém à loucura de tão boa notícia, de que está tudo pago, está tudo feito, e de que o homem tornar-se-á como Deus, não por seus méritos, não por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornar-se-á como Deus por causa do sangue do Cordeiro. Tornar-se-á como Deus porque foi comprado pelo amor de Deus, resgatado do cativeiro da morte e do engano, do surto do seu narcisismo endiabrante. Tornar-se-á como Deus porque foi feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Tornar-se-á como Deus apenas porque Deus tornou-se com homem. De outra feita, nenhum homem tornar-se-ia como Deus, a menos que Deus se tornasse homem. E tornou-se homem, sendo entre os homens o homem de todos os homens, por todos os homens, o Filho do homem para o mal, na cruz, levando o pecado de todos e para o bem de todos os homens, na mesma cruz que o trouxe de volta à vida na ressurreição. Louvado seja o teu nome. Permite que quem não tinha entendido tenha agora o Evangelho, e descansado de suas obras neuróticas, como tu, ó Pai, nos ensinaste a descansar, porque sem neurose de Criador tu criaste em etapas o que tu criaste, te deleitaste em cada uma delas e descansaste. Ajuda-nos a entrarmos nesse descanso, nesse sábado que não é um dia, é um estado de gratidão, de louvor, de adoração, de euforia, de descanso, na graça, que não nos torna vagabundos, mas que nos faz dar o fruto do amor, que é o fruto da vida. Que assim nós tenhamos entendido. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Senhor Jesus.